Olá, turma, boa noite. Iremos hoje falar do comportamento respondente. O comportamento é a maneira de se comportar, reagir e portar-se. Existem diversos modos de comportamento. Nessa videoaula iremos falar do comportamento respondente. O comportamento respondente é um tipo de interação em que a resposta é emanada imediatamente após a apresentação de estímulos. O comportamento respondente foi originalmente focado no comportamento respondente e incondicionado, mas o comportamento respondente deixou de se restringir à esfera dos atos reflexos incondicionados. Para entender melhor, vamos ver uma pequena entrevista com alguns exemplos. Para entender melhor sobre o comportamento respondente, vamos entender um pouco sobre o organismo, ambiente e interação. O organismo. Quando se fala de organismos, estamos falando de todo o organismo vivo, como, por exemplo, os animais, insetos e nós, os seres humanos. Para definir o ambiente de forma clara, vamos dizer que o ambiente é tudo o que cerca um organismo. Já a interação seria tudo que no ambiente se interage com o organismo, como por exemplo, o som, frio, calor, cheiro, as pessoas, entre outros. Então, como ocorre o comportamento respondente? O comportamento respondente ocorre quando uma alteração no ambiente produz uma alteração involuntária no organismo. Esse reflexo, a resposta automática do organismo, é chamada de comportamento respondente. O comportamento respondente, como se sabe, pode ser tanto inato como já vimos em alguns exemplos, mas existem outras formas de comportamento respondente, o respondente condicionado. O comportamento respondente condicionado é aquele que é aprendido por meio de interação no ambiente. O organismo tende a fixar algo marcante em determinada situação. Vamos ver as principais características desse comportamento. O respondente incondicionado são característicos a todos os membros de uma mesma espécie. Exemplos: ao nascer, já nascemos preparados para interagir com o meio ambiente. Não é preciso ensinar um bebê a sugar, a aprender a respiração embaixo da água, a chorar quando sente fome ou dor, entre outros exemplos. Já o respondente condicionado variam de indivíduo para indivíduo, pois depende da interação desse sujeito com o meio e suas diferentes histórias de aprendizagem. Este condicionamento respondente é aquele que, de maneira aprendida, emite a resposta no organismo, como, por exemplo, ao ver uma lata de Coca-Cola, logo meu organismo começa a produzir saliva. Como a gente pode ver, isso não é uma regra para todos os sujeitos. Isso é uma constituição da minha história. Eu aprendi isso, fui condicionado a isso. Então, o meu organismo, toda vez que vê uma lata de Coca-Cola, sente vontade de beber, por isso produz a saliva. Bom, enfim. Outra característica que é variável nesse comportamento são as leis. Uma primeira lei é a lei da magnitude e intensidade, que estabelece quando maior a intensidade do estímulo, maior será a magnitude da resposta. Por exemplo, quanto mais alta a temperatura do ambiente, mais iremos suar. A intensidade e a magnitude são diretamente proporcionais. Outra lei, a lei do limiar. Para que o estímulo inicie uma resposta, é preciso ter uma intensidade mínima. Um exemplo, eu só começo a suar se o calor estiver acima de 28 graus. Se o tempo permanecer abaixo disso, meu organismo não emitirá a resposta de suar. Outra relação com o comportamento respondente é a lei da latência, ou seja, a lei da latência é o tempo que o organismo inicia a resposta. Um exemplo é quanto maior o calor, menor o tempo para que comece a suar. Aqui uma entrevista com as alunas. Estamos aqui com a presença da universitária de Psicologia do sexto semestre, Ariane, que irá nos explicar o que é comportamento respondente. Boa noite. O que é comportamento respondente? Boa noite. De acordo com os autores Márcio Moreira e Augusto de Medeiros, quando falamos sobre o comportamento respondente, estamos nos remetendo a uma relação entre um estímulo, que é produzido pelo ambiente, e a resposta, o organismo. Com essa relação, podemos obter um comportamento respondente. Você poderia nos dar um exemplo do que é comportamento respondente? Sim, por exemplo, o comportamento respondente incondicionado. Quando você está em um ambiente escuro, por exemplo, em um quarto, você acende uma luz muito forte, que será o estímulo, ela incide sobre os seus olhos uma resposta de contração. Ayane, por favor, acende a luz. Nossa, que luz forte. Outro exemplo, quando você está praticando exercício físico. Quanto maior for a intensidade, que é o estímulo, maior será a resposta de suar.
comportamento respondente condicionado? Já o comportamento respondente condicionado, de acordo com o autor Jean Leonard e Yara Nico, as relações de comportamento respondente condicionado está ligado a condições que estabeleceram a partir das experiências daquele sujeito constituído em sua história ontogênica, ou seja, um exemplo. No momento em que você sofre um acidente de carro ou um acidente doméstico, e neste momento do acidente você está ouvindo uma música, e esse som ficará registrado em sua memória. Após algum tempo, sem que você sofra um acidente, você ouve a mesma música, e com isso te traz lembrança daquele acidente anterior, ou seja, esse som se tornará um estímulo condicionado. Mas o comportamento respondente ele é sempre negativo? Necessariamente não. Um exemplo, quando você apresenta um amigo com um perfume, e depois você sente esse mesmo aroma do perfume em outra pessoa. Logo, o perfume e o amigo se tornariam um estímulo condicionado, porque você não precisou ver o seu amigo para lembrar dele. Com isso, encerramos esta entrevista. Tenha uma boa noite. Obrigada. Alguns exemplos. Você está chorando? Não, só tá cortando cebola. Ai, que ótimo! Nossa, vamos ligar o somzinho? Ai, amiga! Lembrei daquela festa que eu levei um pé na bunda. Credo! Tira, tira, tira! Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in?